Bom, continuando, portanto, a gente pode pensar que, para o Spinoza, a existência da substância divina, ela se dá por si mesma, e todo o restante, ou seja, o mundo conhecido, existe a partir dessa substância que é a substância de Deus, e ao mesmo tempo é uma parte dessa substância, dessa existência divina. O Baruch Spinoza, percorrendo esse caminho de reflexão, inevitavelmente terá que admitir, e ele fará isso, que o mundo que nós conhecemos é uma realidade existente na existência de Deus e partícipe da existência de Deus. As coisas que nós estamos falando agora, nessa reta final do nosso vídeo, já nos antecipam um pouco o que fará com que o Spinoza tenha muitos problemas e, inclusive, seja convidado a se retirar, para não dizer expulso, da comunidade religiosa a qual ele participava, que era a comunidade judaica. Essas ideias sobre a divindade, elas, como nós vimos lá no começo dos nossos vídeos sobre o tema, destoam por completo da ideia consagrada pelo judaísmo e depois herdada pelo cristianismo, que é uma ideia de Deus transcendente, que cria por uma necessidade e que cuida e organiza a existência das coisas que criou. Esse Deus transcendente, esse Deus que cria usando do seu poder, que controla aquilo que cria, esse mundo criado por Deus, revela, na opinião do Spinoza, uma contradição presente tanto no judaísmo quanto no cristianismo, que é a concepção de uma realidade dual, composta, por um lado, por uma força enorme que transcende tudo, e por uma realidade menor, que é a realidade criada. A separação entre Deus e as coisas, feita pelo cristianismo e anteriormente pelo judaísmo, e presente em muitas outras tradições religiosas, apenas se justifica, na opinião do Spinoza, a partir do conceito de dominação. Então seria como um reflexo, né, da vontade de domínio do superior sobre o inferior, mas não retrataria de forma alguma o que de fato a realidade é. Por isso que, ao pensar em Deus, o Spinoza dá a ele uma conotação de imanência, porque ele pretende fundir novamente uma realidade que foi separada em função de concepções vinculadas às dificuldades de relacionamento entre os seres humanos, a ideia de poder e de domínio. Um domina, um é dominado. Essa percepção que é transposta para a ideia de Deus que se tem é destruída pelo Spinoza quando ele funde novamente, mediante o conceito de substância, Deus e as coisas. No final das contas, ao religar essas duas realidades, o Spinoza entende que ele está contribuindo para novamente revelar ao mundo aquilo que de fato é a existência de Deus, uma existência mediante uma substância que reflete e que dá sentido a tudo o que existe. O filósofo Baruch Spinoza, ao pensar Deus dessa forma, ele, claro, não entende que Deus atue por uma vontade própria, explícita, e nem por uma necessidade ao criar o mundo. Portanto, para ele, tudo o que existe, tudo o que acontece, não acontece em função de uma vontade de Deus. Então, por que as coisas aconteceriam? Por que as coisas teriam surgido? Na opinião do Spinoza, as realidades criadas e tudo o que ocorre nelas não refletem a vontade de Deus nem o seu entendimento acerca das coisas. A criação, o surgimento de outras coisas que não Deus e a forma com a qual essas coisas existem e interagem umas com as outras, na opinião do Spinoza, ocorreria em função das próprias regras que constituem a realidade.
Portanto, as leis da natureza, o equilíbrio existente entre as criaturas e o próprio equilíbrio entre as criaturas e a substância divina fazem com que o Spinoza entenda Deus como Aristóteles entendia o conceito de potência. Ou seja, as coisas existem e elas são partícipes da substância de Deus, como pertencentes àquilo que ele chama de natureza naturada. Essa natureza naturada, ou seja, tudo o que existe, existe em Deus e por ele foi concebido, mas não foi criado. Por outro lado, existiria, na opinião do Spinoza, o que ele chama de natureza naturante. A natureza naturante é, em palavras bastante simples, não é? Aquilo que a gente poderia entender como o momento da produção em que essa potência que há em Deus de uma concepção de coisas se converte em uma dispersão da essência de Deus na realidade. Portanto, ao invés de pensarmos conforme pensaríamos de uma maneira tradicional em um ato criador, deveríamos pensar em uma dispersão da substância de Deus que gera outras realidades que não são Deus, mas que, naquilo que são enquanto substância, compartilham com Deus a sua mesma substância. Então Deus não é um Deus que cria, Deus é um Deus que concebe e concebendo dá origem a todo o demais e dispersa por todas as direções a sua própria existência, a sua própria essência, a sua própria substância. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar para vocês também algum material para leitura e a gente continua na próxima quarta-feira. Bom descanso, cuidem-se, porque a situação é difícil, mas nos resta ainda muito por vivermos juntos e por conhecermos juntos, e a filosofia ela ainda tem muito para nos dizer e nos ensinar. Boa sorte, gente. Nos vemos logo.